Bom dia. Vamos iniciar mais uma reunião do nosso Instituto Cearense de Estudos Tributários. Nossa reunião agora de agosto, ainda nesse regime da reunião virtual, tendo em vista a necessidade de evitar as reuniões presenciais, embora ansiosos, todos aqui do Instituto, ansiosos para começarmos a lidar com pessoas, diretamente com pessoas, mas tudo a seu tempo. Bom, hoje o tema apresentado, escolhido pela diretoria do Instituto para iniciar um debate, diz respeito ao ITBI, mais precisamente a imunidade constitucional prevista no caso de integralização de capital de pessoa jurídica com bens imóveis, e partindo de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em regime de repercussão geral, uma decisão que tem surpreendido muitos e provocado bastante repercussão, tendo em vista exatamente as questões conceituais básicas que ela envolve, que ela exige a compreensão, e, portanto, é o tema que foi escolhido para o nosso debate, e que certamente vai trazer a atenção de todos, uma vez que, de uma maneira ou de outra, ocorre todos os dias, a todo momento, as pessoas jurídicas estão sendo constituídas, estão aumentando o capital, e nessas operações é muito usual a integralização com bens imóveis. E, portanto, é realmente um assunto de amplo interesse. E tanto é assim que o Supremo atribuiu o efeito da repercussão geral. E isso confere mais importância ainda a essa decisão e, portanto, merece toda a nossa atenção. Bom, nós vamos tratar aqui de um ponto que eu acho que é um ponto de partida, um ponto de princípio, que não pode deixar de ser lembrado, que diz respeito às imunidades constitucionais. Muitas vezes as pessoas confundem imunidade com isenção. E eu entendo que é necessário que a gente faça essa distinção, que ela é relevantíssima. A imunidade, ela não se trata de um favor fiscal. A imunidade não se trata de uma conveniência de política tributária. A imunidade não beneficia o contribuinte diretamente. A imunidade não foi pensada, não foi tratada pelo legislador constituinte como um elemento de política fiscal. Não tem nada disso. Nós poderíamos dizer simplesmente que a diferença entre imunidade e isenção, a diferença essencial é que a imunidade está prevista no texto constitucional e a isenção está prevista no texto legal. Muitos autores distinguem assim, e é correta a distinção. Mas é importante que a gente pense por que a Constituição Federal trata dessa questão. Ela estaria com a finalidade, ela teria a finalidade de atribuir realmente algum elemento de política fiscal ou de um favor qualquer. É importante lembrarmos que quando a imunidade, ou melhor, quando a Constituição trata dos poderes do Estado, ela estabelece, antes de tudo, limites. E todas as vezes que o legislador constituinte protege alguma operação, alguma manifestação de capacidade contributiva ou algum contribuinte de maneira subjetiva, algum produto, algum objeto específico, como o livro, por exemplo, ela não está necessariamente isentando ou se preocupando em baratear aquele produto ou otimizar aquela atividade de forma alguma. A Constituição está protegendo aquela atividade, aquela expressão de liberdade da atividade do Estado, da intervenção do Estado, da possibilidade do Estado cercear o exercício daquela liberdade. Na verdade, as imunidades,
elas são, antes de tudo, proteção às liberdades e estão encartadas no texto constitucional. E a ideia principal é essa, quer dizer, toda vez que nós vamos analisar qualquer questão ligada à imunidade, nós devemos nos despir dessa ideia de favor fiscal. Não estamos tratando deste ponto, desse assunto, não é essa a motivação do legislador constituinte. E é fácil observar isso, os casos de imunidade, quando se fala de imunidade dos partidos políticos, da imunidade dos templos de qualquer culto, da imunidade do livro, dos jornais, da imunidade dos sindicatos, todas elas têm raiz na liberdade, na proteção à liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de sindicalização, liberdade... Professor Machado chegando agora para... Bom dia. Para nos... Bom dia. Brindar com as suas considerações também sobre o tema e alegrar até a nossa... alegrar a nossa reunião, ele sempre com seu bom humor, né? Isso é muito bom. Então, assim, dando sequência, a ideia de finalidade das imunidades. Então, assim, todos os pontos que o legislador constituinte escolheu para proteger, todos eles decorrem de manifestações de liberdades. Liberdade de pensamento, liberdade, como já falei, religiosa, política, sindical, as mais diversas. E nesse caso específico que nós estamos tratando, a finalidade do Constituinte é propiciar uma facilidade, e aí, mais uma vez, o exercício da liberdade de constituir empresas ou de aumentar o capital dessas empresas. É uma liberdade ao empreendedorismo, ou garantindo o empreendedorismo, que poderia muito bem ser associada àquela que está prevista no artigo 170, quando fala da questão da econômica, do sistema da economia do país. Então, a partir daí, nós já podemos excluir aquela visão restritiva de dizer, porque tem que ser interpretada literalmente a regra, porque o artigo 111 diz que todas as vezes que se trata de isenção tem que ser uma interpretação restritiva, nós não podemos dar favores por analogia, dispensar tributos por analogia, não podemos favorecer ou alargar os favores que a lei prevê ao contribuinte. Então, nada disso se aplica no caso da imunidade. Pelo contrário, a imunidade está encartada na Constituição, é texto constitucional e deve ser interpretada como os demais dispositivos da Constituição. E que nós sabemos que a melhor doutrina indica que a Constituição tem que ser interpretada de maneira a se dar a máxima efetividade aos seus ditames. Então, assim, toda vez que se interpreta a Constituição e se busca mesquinhar o texto, amesquinhar a norma, amesquinhar a finalidade para a qual ela foi tratada, ela foi prevista, então nós já estamos contrariando essas indicações, essas orientações interpretativas do texto constitucional. Esse é o ponto de partida, talvez a introdução ao assunto. E aí vem o caso concreto, que está previsto no artigo 156 da Constituição Federal, ao tratar dos impostos municipais e ao tratar especificamente do ITBI, o artigo 156 diz que cabe aos municípios, ou compete aos municípios, instituir impostos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, a Constituição atribuiu aos municípios a competência para tributar, através do chamado ITBI, a transmissão inter vivos de bens imóveis, por ato oneroso. E vem, no inciso 1 do parágrafo 2º deste mesmo artigo, a regra específica que foi interpretada pelo Supremo, que diz assim: não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital,
nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão, extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, a norma é complementada, é fechada por essa indicação, essa ideia. A Constituição estimula, protege o empreendedorismo, protege o incremento da pessoa jurídica através da incorporação ao seu capital de bens imóveis. Mas, ao mesmo tempo, não está incentivando, estimulando a atividade imobiliária propriamente dita. Muito pelo contrário. Quando a pessoa jurídica tiver como objeto social essa atividade imobiliária, ela não está beneficiada pelo afastamento, pela imunidade ao ITBI. Então, a imunidade existe quando a pessoa jurídica que recebe os imóveis for uma pessoa jurídica que tiver um empreendimento, vamos chamar assim, comercial, um empreendimento que não esteja ligado ao comércio ou à atividade imobiliária, ao comércio de imóveis ou atividade imobiliária. Então, já faz o destaque, é importante que se faça esse destaque para compreender a abrangência e a finalidade específica dessa norma constitucional. Bom, aí vem o caso concreto, onde um contribuinte que detinha na sua declaração de bens como pessoa física imóveis que valiam na ordem de R$800 mil e estavam escriturados por R$800 mil, estavam registrados, o valor indicado na sua declaração era de R$800 mil, e ele incorpora esses imóveis ao capital de uma pessoa jurídica. E ao incorporar os imóveis ao capital da pessoa jurídica, atribuiu a esses imóveis o valor de R$24 mil. Então, ele tinha imóveis por um valor e atribuiu na incorporação um valor muito menor, muitas vezes menor. E a diferença que ele chamou de deságio, ele usou para criar uma reserva de capital. Então, o capital propriamente dito recebeu 24 mil e essa reserva, os 776 suficientes para completar os 800. E o município, um dos municípios de Santa Catarina, não aceitou essa transação, disse não há a imunidade nessa diferença que você criou, você contribuinte criou. A imunidade acompanha o capital, então a imunidade alcança os 24 mil, mas essa diferença de reserva de capital não é imune. Sobre ela é devido o ITBI, e lançou o ITBI. Contra esse lançamento, o contribuinte foi a juízo para afastar a cobrança, invocando exatamente a imunidade constitucional, que diz, olha, a regra constitucional diz que incorporar imóveis ao capital da pessoa jurídica não sofre a incidência do ITBI. Nós não estamos discutindo, nesse caso concreto, a atividade dessa pessoa jurídica. Ao contrário, o próprio município admitiu, concluiu, verificou que essa atividade realmente não era uma atividade imobiliária. Então, não é essa a questão colocada. A questão que se discute é, mesmo sendo uma pessoa jurídica que se dedica a uma outra atividade comercial qualquer, ao receber um imóvel, quando ela registra no seu capital social 24 mil e cria uma reserva de capital de mais de 700 mil reais, se essa operação estaria ou não, no todo, abrangida pela imunidade. O contribuinte argumenta que, ao integralizar o capital com aquele imóvel, ele entregou o imóvel à pessoa jurídica. Ele transmitiu a propriedade, que inclusive é o fato gerador do imposto, à pessoa jurídica. Então, aquele imóvel é todo da pessoa jurídica. Se ele disse que aquele valor estaria integrando o capital, ou se aquele valor estaria integrando a reserva, é um detalhe que não alteraria, que não influenciaria na imunidade. O próprio município, se o contribuinte tivesse dito o capital vai ser integralizado nos 800 que está na minha declaração, ele não poderia cobrar nada. Não é o valor em si que se discute. Então, eu estou integralizando por 800, então aquela operação é imune. Mas
O município responde, não, mas isso só se aplica se for a palavra capital social, porque a Constituição fala em capital. Se a Constituição fala em capital, você não pode querer trazer a reserva de capital com o mesmo sentido de capital. Ora, é um jogo de palavras. Na verdade, quando a pessoa jurídica recebe o imóvel, ela está integralizando ao seu patrimônio. Faz parte do patrimônio da pessoa jurídica. Então, não tenha dúvida nenhuma que é parte também, de maneira indireta, do seu capital. Não há como dissociar, retirar. Mas aí fica aquela ideia, e essa diferença para quê? Por que o contribuinte chamou de reserva? Por que o contribuinte não atribuiu ao todo do capital o valor do imóvel? Criou essa separação entre o valor do capital social de 24 e o valor da reserva de 776. Ora, certamente ele estava tentando alcançar alguma finalidade, algum efeito com isso. O que mais aparenta é pensando no futuro, pensando numa futura transferência dessas cotas de capital, e ele queria transferir as cotas apenas por 24, não queria transferir as cotas pelo valor inteiro. E por uma conveniência qualquer, que aqui não cabe exatamente analisar o que é que se faria no futuro, mas por uma conveniência qualquer ele quis deixar essas cotas num valor menor. E isso levou à discussão, isso levou o Supremo a enxergar essa, vamos chamar assim, distorção que o contribuinte provocou na operação ao separar o valor capital do valor reserva de capital e, embora a votação tenha se iniciado pelo atendimento ao pedido do contribuinte, mas o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência e foi acompanhado pela maioria. Uma maioria expressiva, foram 7-4, e o Supremo entendeu que o valor da reserva, por não integrar diretamente o capital, não estava abrangido pela imunidade. Então, o contribuinte teria que pagar o ITBI, o Supremo entendeu que o ITBI incide exatamente sobre essa diferença destinada a compor a reserva de capital e não diretamente a integralizar o capital social, que foi ao qual foi atribuído um valor muito menor. Bom, aí se vem a primeira indagação: por que interpretar de maneira restritiva o texto constitucional? Nós vimos no início que não é uma interpretação adequada dos dispositivos da Constituição. E depois a questão da própria realidade econômica. O fisco costuma atribuir um efeito importante à realidade econômica. E a realidade econômica indica de forma clara que a empresa recebeu o imóvel como um todo, que o valor da empresa passou a ter 800 mil, seja no capital, seja na reserva. Então, isso não mudaria em nada a questão da aplicação da regra imunizante. Mas, nesses casos, quando o fisco quer aumentar a arrecadação, quando o fisco quer alcançar mais elementos de valor com a incidência tributária, ele se apega à formalidade e diz: não, mas você próprio chamou de capital só uma parte e a outra parte você chamou de reserva. Então, aplicando essa interpretação restritiva e formal, o Supremo manteve a cobrança, afastando o pedido do contribuinte de não incidência. Mas aí vem a parte talvez mais interessante da nossa discussão de hoje, que é a interpretação do que o Supremo realmente decidiu. A tese colocada como tema 796, que é o tema da repercussão geral nesse caso, a tese, o Supremo disse assim: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ora, não alcança o valor dos bens. Qual o valor? O valor que o município atribuiu? O valor que o próprio contribuinte reconhecia, mas negou, como no caso concreto, e integralizou por um valor menor?
Nesse momento, é importante nós mencionarmos um dispositivo de lei que, embora, e aqui a ressalva é importante que seja feita, nós não devemos interpretar a Constituição a partir da lei. A Constituição precisa ser interpretada a partir de valores que orientaram a própria elaboração da norma e a própria sistematização do texto constitucional. A lei serviria apenas para identificar, para determinar, dimensionar os institutos jurídicos antes do texto constitucional. Então, quando o texto constitucional entra em vigor, ele incorpora aqueles conceitos jurídicos, mas a partir daí a Constituição precisa ser interpretada em primeiro, a lei é que vem depois. Mas vale a pena indicar aqui um dispositivo de lei, que é a Lei 9.240, de 25 de dezembro de 1995, que trata de imposto de renda. E ela, no artigo 23, diz assim: as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então, a lei permite expressamente que o constituinte transfira bens da sua pessoa física para uma pessoa jurídica, da qual ele passa a ser sócio, ou aumenta a sua participação como sócio, pelo mesmo valor que já está registrado na sua declaração, sem que isso implique em nenhuma manifestação de riqueza a ser tributada. O que se trata do imposto de renda é o chamado ganho de capital. Então, se o contribuinte, ao transferir o bem, ele dissesse: o meu bem vale 10, mas ao integralizar eu percebo que ele vale 50, e vou integralizar por 50, eu estaria realizando um ganho de 40. E a lei diz: não, você pode integralizar pelos 10. Quando e se a pessoa jurídica der um destino a esse imóvel, ela vai partir dos mesmos 10, e aí ela sim vai apurar algum ganho na operação. Mas a sua operação física, jurídica, naquele momento, não seria objeto de tributação se você mantiver o valor histórico, o valor registrado na sua declaração. Se o contribuinte preferir, ele pode também avaliar o bem pelo valor de mercado, transferir por aquele valor, vai realizar o ganho de capital e vai pagar o ganho, o imposto de renda incidente sobre esse ganho de capital no momento. E nenhuma das duas operações tem ITBI, porque está se transferindo, integralizando o capital de uma pessoa jurídica com imóveis. Ora, se eu tenho essa faculdade dada pela própria legislação do imposto de renda, que não tem uma implicação direta com a questão do ITBI, mas de qualquer maneira há uma autorização legal explícita, por que eu pagaria ITBI se eu simplesmente realizasse o que a lei me autoriza? Eu estou transferindo bens da minha declaração que estão por 10, transferindo por 10. Se o município avalia esse bem por 50, é uma questão do município, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu estou transferindo por 10. E não vou pagar ITBI em cima de diferença alguma. É importante registrar isso, porque, trazendo para o caso concreto novamente, se percebe que não foi isso, não era esse o caso que o Supremo se debruçou e sobre o qual o Supremo se debruçou e decidiu. Lá, o contribuinte reduziu ou transferiu por um valor menor do que aquele que ele próprio havia registrado na sua declaração. Então, assim, quando se entende que não alcança o valor dos bens que excedeu o limite do capital a ser integralizado, não se pode dizer que esse valor seja aquele que o município atribuir. Não, porque isso não foi o que o Supremo decidiu, não naquele caso concreto, não daquela maneira que o problema foi colocado. Então, nós teríamos que pensar um pouco também sobre isso. E por fim, tem uma questão interessantíssima, que inclusive a primeira vez que eu me deparei com esse problema, estava discutindo com o professor Hugo II, e ele que me alertou sobre isso, é a questão da graciosidade da diferença. Ora, se eu tenho um bem que vale 10, transfiro pelos 10, mas o município diz que na verdade ele vale 50 e pretende tributar, alcançar com o ITBI essa diferença de 40, essa diferença de 40 não tem uma expressão econômica porque ela não fez parte do valor da operação.
Então, se eu só recebi 10, e se o município acha que, na verdade, eu não entreguei um imóvel de 10, entreguei um imóvel de 50, e que deveria ter recebido os mesmos 50 de capital, mas como eu não recebi, a empresa teve uma valoração a mais no seu capital de 40, e sobre essa valoração vai incidir o ITBI, na verdade, essa valoração não teve expressão econômica, foi uma entrega, foi uma dação, foi uma doação que o contribuinte fez à pessoa jurídica naquele momento, que, autorizada pela lei, num momento posterior, ela vai se manifestar do ponto de vista econômico quando aquela pessoa jurídica der uma destinação ao imóvel. Se um dia ela der essa destinação ao imóvel, seria a realização do ganho de capital dela, mas nesse momento não houve. Então, o ITBI está incidindo sobre um ato não oneroso, e não é isso que a Constituição prevê. A Constituição prevê incidência do ITBI sobre atos onerosos, operações onerosas, e não houve ônus. Se não houve ônus, não pode ter ITBI. Diferente, de novo, do caso concreto. Por quê? Porque no caso concreto, o valor ele foi registrado. No caso concreto, parte para o capital, parte para a reserva de capital, constituída através do que se chamou de deságio. Então, essa operação teve expressão econômica, teve registro econômico. E, mais uma vez, foi o valor que o próprio contribuinte atribuiu, não foi o município. O município poderia ter dito, não, esse imóvel não vale 800 não, voltando para aquele exemplo primeiro. Esse imóvel não vale 800 não, esse imóvel vale 5 mil. Poderia ter dito isso, mas não, o contribuinte, o município ficou restrito ao valor atribuído pelo próprio contribuinte. Só que quando o contribuinte separou capital e reserva, ele quis alcançar o valor total. Então, naquele caso concreto, se algum fundamento existe para a incidência do ITBI, se nós pudéssemos afastar a imunidade naquele caso concreto, o que é discutível, o que é duvidoso afastar, mas mesmo que pudéssemos, ele só se justifica, a incidência só se justifica por conta da expressão econômica da operação como um todo. A operação foi onerosa, ela serviu para constituir capital e reserva, e os valores ficaram lá registrados. Quando a pessoa jurídica recebe o imóvel pelo valor integral do seu capital, pelo valor que está sendo integralizado no seu capital, pelo total daquele imóvel que o contribuinte atribuiu, não é uma diferença decorrente de uma avaliação que o município faça por sua conta, unilateralmente, não é essa diferença que vai dar margem à incidência de tributo. Não pode. Essa diferença, mesmo que ela existisse, ela foi graciosa, ela foi sem ônus. Então, seja por conta da imunidade constitucional na integralização de capital, seja por conta da fuga ou da extrapolação do âmbito constitucional do ITBI, que não permite a incidência sobre atos graciosos ou atos não onerosos, não há como se aplicar essa decisão do Supremo na situação dita há pouco, na qual o contribuinte tem um imóvel registrado em sua declaração por um valor X, um valor de 100, e integraliza o capital por esse mesmo 100, porque a expressão econômica está completa, está inteira. Se o município atribui a esse imóvel o valor de 500, é uma outra questão, é uma avaliação que o município está fazendo, mas eu não posso admitir que sobre isso incida o imposto, porque essa não foi a expressão econômica da operação. E se a empresa ganhou a diferença, foi uma doação para a empresa, e sobre doações não tem ITBI. Então, a ideia colocada de uma maneira assim, apenas para pontuar o nosso debate, para introduzir o assunto ao nosso debate, que eu trago para vocês é essa. A discussão, com certeza, que nós iniciaremos agora, será muito mais rica e trará mais elementos para que a gente traga e atribua a essa nossa reunião um efeito prático e atenda aos interesses dos estudiosos, aos nossos interesses, que estamos tentando aprender direito tributário, né? E que o Supremo tem nos ensinado muita coisa, porque uma decisão como essa traz muitos elementos que exigem o nosso pensamento, o nosso raciocínio para compreendê-la e aceitá-la ou não. Existe uma questão interessante, apenas para
fechar aqui, é exatamente a de nós estarmos dispostos e prontos a tratar sobre as decisões do Supremo, inclusive a criticá-las. É importante até fazer uma diferença entre a atitude, talvez, de um profissional da advocacia, que vai aconselhar um contribuinte a discutir determinada questão ou não, uma vez que aquela questão já está pacificada no âmbito do Supremo, e de uma outra pessoa, ou de um outro estudioso, alguém que gosta de direito, e especialmente tributário, que vai examinar detalhadamente aquela decisão e vai compreendê-la, aceitá-la ou não, e se for o caso, criticá-la. Uma questão que se vê muito são mudanças de opinião. Então, o próprio Supremo tem mudado de opiniões, tem cancelado súmulas, tem feito uma inversão ou uma reversão de pensamento, no sentido até de mudar radicalmente posições anteriores, até de maneira surpreendente. Então, nós não podemos deixar nunca nos abater e ficar, o Supremo decidiu, está tudo errado, mas porque o Supremo decidiu. Não, o Supremo decidiu, eu entendo que aquela decisão não é a melhor e vou manifestar o meu pensamento, a minha crítica, apontar as questões que eu entendo relevantes, sem que me intimide, sem me deixar intimidar apenas pelo argumento da autoridade, embora respeitando, entendendo que é a nossa Corte Maior, a nossa Corte Suprema, quem realmente orienta as decisões judiciais do nosso país, mas, ao mesmo tempo, há sempre um espaço para a discussão, há sempre um espaço para a gente aceitar ou não aquele entendimento do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista teórico, e entendê-lo para firmar a nossa posição individual de cada um. Bom, mas aqui encerro essa primeira etapa da nossa reunião, já tendo colocado o tema da maneira que vocês viram, abrindo o espaço para o debate, e nesse primeiro momento, passando a palavra para o professor Hugo II, que certamente tem algumas considerações interessantes a nos fazer aqui sobre o tema. Muito obrigado. Muito bem. Segundo. Bom dia a todos. Eu não tenho considerações adicionais relevantes a fazer. Eu queria só parabenizar o Dr. Schubert pela exposição, agradecer o acompanhamento e a presença virtual de todos. As reuniões do ICET se tornaram até bem mais frequentemente, quantitativamente frequentadas por conta das facilidades da tecnologia, e temos que aproveitar o lado bom das coisas, o lado bom da pandemia que nos levou a essa utilização maior da tecnologia foi esse, paradoxalmente, de nos aproximarmos mais. Bom, com relação à questão do ITBI, eu queria só complementando o que foi dito há pouco, dizer que há uma denúncia feita por Humberto Ávila em relação à forma como a doutrina brasileira lida com a jurisprudência. De alguma forma isso acontece em todos os lugares. Richard Posner tem um livro chamado Divergent Paths, em que ele fala dos caminhos divergentes da academia e do judiciário. Então, sinalizando que nos Estados Unidos acontece algo parecido. E no caso do direito tributário, Humberto Ávila diz muito claramente que acontece o seguinte: ou nós temos uma doutrina que se limita a repetir a jurisprudência, nós temos livros que são compêndios de jurisprudência, há inclusive vademecum de jurisprudência, em que o autor simplesmente sai coletando a jurisprudência e colecionando de acordo com o assunto e hierarquizando de acordo com a corte ou com o tempo. Essa decisão aqui é do Supremo, é mais recente, essa outra do STJ é mais antiga, então essa é melhor do que essa, sem levar em conta o conteúdo delas. Então simplesmente cola as decisões ali e o STF disse pronto, a súmula fala assim e pronto, sem nenhuma análise crítica. Ou então a gente tem o extremo oposto, de autores que dizem que pensam a respeito do assunto e não estão nem um pouco preocupados com o que o STF decidiu, se é que sabem que ele decidiu, e se são comunicados de que ele decidiu diferente, dizem assim, mas o STF está errado. E pronto, é o máximo que acontece. Então, essa configuração de caminhos divergentes não leva a uma análise refletida da jurisprudência, que é uma análise que vai levar em conta que ela existe, vai levar em conta que ela tem que ser respeitada e aplicada, mas que ela pode ser corrigida e criticada, que é o que se está procurando fazer aqui, que o Dr. Schubert fez com total propriedade. A única coisa que eu complementaria
Até, não sei se ele até pode ter dito isso um pouco antes de eu chegar, e eu apenas estar aqui sendo redundante, mas a única coisa que eu complementaria é a circunstância de que o contribuinte faz isso por quê? O que leva um contribuinte a usar imóveis que valem 800 mil reais, como era o caso do leading case aqui, que foi apreciado pelo STF, e integralizar como se eles valessem 24 mil, ou integralizar como se eles correspondessem a cotas no valor de 24 mil, ou no caso específico, não como correspondessem, mas que o excedente ficaria como reserva de capital. Então, pondo de lado o fato de que a Constituição não faz essa discriminação, a Constituição não diz que tem que ser como capital social, diz que tem que ser integralizado ao patrimônio da pessoa jurídica. E em reserva de capital ou como próprio capital social integralizado, não faz diferença estar atendido o comando do artigo 156 da Constituição. Então, a Constituição não faz essa distinção. Não é uma questão de, até a rigor, nem é uma questão de interpretar literalmente, ou extensivamente, ou restritivamente. Se nós interpretarmos literalmente, o STF está errado, porque a Constituição não faz essa distinção que o STF resolveu fazer aceitando a tese do município. Mas, aceitando isso, colocando de lado também o segundo argumento que foi colocado, de que se tratar-se-ia de uma doação, de uma transmissão não onerosa. E nessa condição de não onerosa, já que o sócio recebe de volta cotas que valem 24 mil, mas a pessoa jurídica permanece em seu patrimônio com imóveis que valem 800, o saldo foi transmitido graciosamente para ela e, portanto, seria sujeito ao ITCMD e não ao ITBI. Então, os municípios também não teriam nada com isso. Mas, colocando esse argumento de lado também, nós podemos pensar no que eu ia dizendo. Por que os contribuintes fazem isso? O que leva uma pessoa a integralizar um imóvel de 800 mil como se correspondesse a cotas que valem 24? E aí, o que nós temos, e que talvez tenha sido essa preocupação dos municípios, e talvez tenha sido essa preocupação do STF, é a configuração de um planejamento tributário e sucessório, no qual os contribuintes integralizam ao capital o imóvel que vale milhões, mas as cotas valem 20, 30 mil. Quando da transmissão dessas cotas, elas podem então ser vendidas. Então, uma pessoa pode vender a cota para outra. Ela está, entre aspas, vendendo o próprio imóvel, que é propriedade da pessoa jurídica que está sendo assim transmitido, mas não aparece essa transmissão para efeito de ITBI. Ou, o que é mais frequente, é mais comum, e é o que acontece na prática, para que se faça depois uma transmissão hereditária. Quando os proprietários, digamos, o casal proprietário do imóvel vem a falecer, os imóveis são transmitidos para os seus filhos, só que em vez de transmitir os imóveis, transmitem-se as cotas. E o ITCMD, o Imposto sobre Herança, incide sobre o valor das cotas, que é esse valor mais baixo. Então, há aqui um planejamento tributário para pagar menos imposto sobre a herança. Mas é aqui que fica mais uma reflexão que pode ser feita, que é a seguinte: esse imposto sobre a herança ele já foi o mesmo ITBI antes de 88. Antes de 88, nós tínhamos um imposto sobre transmissão, alcançava a transmissão de imóveis a qualquer título, onerosa ou não, entre vivos ou não, causa-mortes ou não. Então, qualquer transmissão de imóveis era alcançada por ele. Ele é que está tratado no CTN, os artigos do CTN falam desse imposto. Mas esse imposto, em 88, ele cresceu e foi dividido em dois. Então, nós temos um estadual e outro municipal. Esse planejamento tributário poderia ser alcançado, se ele fosse desconsiderado, pelos estados. Então, se alguém integraliza um imóvel que vale 20 milhões e recebe em troca cotas que valem 20 mil reais, e depois transfere essas cotas para o seu herdeiro quando da sua morte, é o Estado que pode dizer: não, eu não quero ITCMD sobre 20 mil, eu quero ITCMD sobre 2 milhões, sobre 20 milhões, que é o valor do imóvel. O Estado é que teria razão para fazer isso, não o município. Então, a decisão do Supremo, além de violar a regra da imunidade, além de contrariar o que dispõe a Constituição, ela ainda viola as regras de competência, ela altera as regras de competência no plano do ITCMD e do ITBI quando da transmissão, mas também, se nós considerarmos que se trata de um planejamento tributário, sempre que se combate um planejamento tributário, se diz que há uma simulação, que há uma fraude à lei, que há um abuso de formas, que há um abuso de direito. A ideia é tributar a forma, desconsiderar a forma para tributar o conteúdo. Foi o que o Dr. Schubert disse há pouco, que o fisco gosta muito de fazer, de desconsiderar a forma para considerar o conteúdo. Mas nesse caso, se nós desconsiderarmos a forma para considerar o conteúdo é de uma transmissão causa-mortes por um valor mais elevado, e é o Estado que seria o Estado que teria razão de desconsiderar isso,
quando da transmissão causa mortes, mas não quando da integralização. Então, além de a questão não caber à alçada dos municípios, o momento de fazer a discussão seria o momento em que as cotas fossem transmitidas de forma a encobrir uma transmissão imobiliária por um valor mais alto, e não no momento da integralização. Só esse o aspecto que eu teria... Assim, um outro aspecto também importante, que foi destacado pelo Dr. Chubb em relação a quando ele referiu à legislação do imposto de renda, é que a diferença que o STF considerou é a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte como sendo o valor do imóvel e o valor declarado pelo contribuinte como sendo o valor da cota. O STF não abriu espaço para a situação em que o contribuinte usa o imóvel pelo valor que consta da sua declaração de imposto de renda ou da sua contabilidade. Então, digamos, eu tenho uma casa que na minha declaração de imposto de renda o valor dela é de R$200 mil. Só que essa casa hoje já vale 2 milhões, porque essa casa foi colocada na declaração há 20 anos, mas ela está lá por 200 mil reais e não por 2 milhões. Se ela for integralizada pelo valor da declaração do imposto de renda, que é o de 200 mil, não vai haver espaço para o município fazer a desconsideração de avaliar a casa e entender que o valor é outro. O que não pode haver, o que o Supremo disse, é a discrepância entre o valor atribuído pelo contribuinte ao imóvel e às cotas. Não há um valor arbitrado pelo fisco para o imóvel para ser contrastado com as cotas. Isso o Supremo não decidiu. Então os municípios não vão ter, nessa decisão, amparo para fazer isso, como foi bem colocado. Mas acho que os que nos ouvem terão mais considerações a fazer, mais ricas e mais frutíferas para o debate. Então, encerro por aqui a minha participação.